Eu que agradeço. Excelentíssimo deputado Diogo Garcia, muito obrigado pelo convite. Também gostaria de saudar o deputado Luiz Gastão, saudar os demais deputadas e deputados que estejam presentes, reverendo Padre Roberto, Padre Juarez, demais funcionários e funcionários que estejam presentes. Muito honrado aqui pelo convite. Bom, falar de cultura católica, né? É um aspecto assim muito amplo, então vou pegar aqui um gancho que foi falado, né? Então foi Padre Roberto falou muito aí das cerimônias, né? Que movem o Brasil, as peregrinações. O Padre Juarez falou muito de como é formada as nossas cidades, com a igreja, com a praça, e ele citou uma que eu vou ressaltar. É uma coisa muito brasileira, era dada de Portugal, que são a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia originalmente foi fundada em 1498, lá em Lisboa, pela Rainha Leonor de Lancaster, se não me engano, junto com o padre confessor dela, Padre Contreiras. E de lá ela se expandiu para todo Portugal, todo o Império Português, teve em Macau, Goa, Timor, chegou no Japão, Santa Casa na África, em Moçambique, Angola, Tanger. E aqui no Brasil ela virou praticamente sinônimo de hospital, né? O primeiro hospital aqui que se tem notícia no Brasil é a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, fundada em 1539. Logo depois veio a Santa Casa de Misericórdia de Santos, fundada pelo Brás Cubas. Então, toda a cidade brasileira, não sei se toda, mas a boa parte dela, à medida que elas foram sendo fundadas, com a sua igreja, com a sua praça, com a Câmara de Vereadores, também muito tipicamente brasileira. Já os primeiros aldeamentos já contavam ali com alguém para dirigir, né, a administração da cidade, como você vê a Veneça de São Vicente, e a Santa Casa de Misericórdia junto, fazendo um trabalho de caridade imenso. Inicialmente, as Santas Casas de Misericórdia, elas não ficavam vinculadas somente ao hospital, elas incluíam a atividade de cuidar de doentes. Elas também exerciam outras atividades, por exemplo, ligadas a custear funerais para quem fosse pobre. Funcionava até mesmo como banco, cuidando de enviar e receber dinheiro, mas aqui no Brasil elas acabaram se ligando muito ao hospital. Então, a história dos hospitais no Brasil praticamente se confunde com as Santas Casas de Misericórdia, que é de São Paulo, tem inclusive preservada ali no lugar a chamada Roda da Fortuna, né? E então faz parte aqui da nossa história. Junto com, eu vou ressaltar, então, pegando um gancho da grande atividade caritativa que a Igreja Católica desenvolveu no Brasil, mas não voltada exclusivamente pelos padres, bispos e coisas realmente ligadas à Igreja, mas sim que os leigos se organizavam com inspiração da religião católica em entidades civis. A própria Santa Casa de Misericórdia depois ficou ligada com as chamadas com os irmãos que cuidavam da administração dela, e paralela à Santa Casa de Misericórdia havia outras duas classes de instituições de caridade, que eram as irmandades religiosas e as ordens terceiras, né? Então, as ordens terceiras aqui no Brasil foram a Ordem Terceira do Carmo, muito importante, a Ordem Terceira Franciscana, muito importante. No Brasil foi mais fraca a Dominicana, mas a Ordem Terceira do Carmo, a Franciscana, tiveram uma importância aqui na caridade impressionante no Brasil. Tanto é que várias igrejas têm a Igreja do Carmo e tem a da Ordem Terceira do lado. Tem a Igreja de São Francisco e a Ordem Terceira do lado. E as ordens terceiras, então, além de fazer igrejas, obviamente, elas tinham uma atividade caritativa imensa, cuidando também de ajudar viúvas, ajudar órfãos, montar asilos, orfanatos, etc. Então, um espectro de ajuda notável. Agora, uma coisa que também marcou a vida portuguesa, a vida católica na Europa durante séculos, né, foram as Irmandades, que não se confunde nem com a Santa Casa de Misericórdia e nem com as ordens terceiras. Essas Irmandades, então, de uma riqueza
ímpar, né? Então, Portugal herdou essa tradição católica de criar, né, de fomentar irmandades. O Brasil herdou isso de Portugal. E essas irmandades tinham as funções mais variadas que se possa imaginar. Então, havia irmandades para distribuir alimento aos pobres, havia até uma irmandade para cuidar da qualidade que estava sendo servida, né? De tanta variedade que tinha. Umas eram dedicadas a ajudar órfãos, outras eram dedicadas a ajudar velhos, outros eram dedicados a cuidar do enterro de quem não tinha posses, as mais variadas possíveis finalidades. E uma delas que é muito comum, inclusive algumas sobrevivem até hoje, justamente aquelas que cuidam de festas religiosas, né? Então havia irmandades, ainda existem algumas, que cuidam, por exemplo, só da Semana Santa, outro cuidam das festividades do Natal, outro vão cuidar de dias de Nossa Senhora. E, pegando o gancho que nós estamos nos aproximando de Corpus Christi, tinha algumas que também se especializavam em cuidar das festividades de Corpus Christi. Eu, inclusive, fui em Tiradentes, há uns anos atrás, e lá estava uma irmandade cuidando muito bem das festividades de Corpus Christi, que ela foi fundada, se não me engano, em 1705, 1707. Ela tem mais de, então, quase 300 anos de existência. Eu não sei se ininterrupta ou não, mas estava lá a data, Irmandade, tal, esqueci o nome, mas estava lá, fundação, 1707, 1705, cuidando das festividades de Corpus Christi. Foi uma festa magnífica, né? O padre ia rezando nos passos, parando, rezando, depois concluiu com uma missa, obviamente, na catedral, a cidade toda escura, mas com as luzes das casas acesas, então dá uma impressão de solenidade, ao mesmo tempo de festa e de religiosidade muito intensa. Então, o Brasil foi moldado, então, pelo catolicismo na caridade, né, feita nos leigos, vinculados a essas três entidades caritativas, né? Também toda a arte do Brasil, que também foi profundamente religiosa, eu ressalto o Barroco, né? Então, o Barroco, que fez várias igrejas do Brasil, as mineiras, boa parte, de Salvador, que tem igrejas belíssimas, Maranhão e para tudo quanto é lado do Brasil, enriqueceram muito a nossa agricultura. Às vezes a gente esquece de relacionar o quão religioso foi o Barroco. Nossa música também teve uma forte conotação sacra, a música sacra no Brasil, ao contrário do que é divulgado, também chegou a ter muita riqueza, como, por exemplo, Padre Xavier, século XVIII, em Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, Padre José Maurício Nunes Garcia, mais começo do século XIX. Então, a musicalidade no Brasil também se desenvolveu, inclusive com uma coisa que está nas praças centrais da nossa cidade, coreto, né? A gente vê lá o coreto e fala assim, para que serve isso? Né? Não tem mais, o coreto está empoeirado, abandonado. Pois é, lá que se tocava uma banda. Tocava, lógico, música popular, mas lá também eram tocadas músicas sacras, também eram tocadas músicas clássicas, né? Então, o coreto prova uma herança musical brasileira, né? Quando a gente vê aquela pracinha, né? Agora pegando um gancho que foi muito falado, quando a gente vê aquela praça clássica das cidades do Brasil, nós vemos elementos culturais que o catolicismo colocou lá, só em volta da praça. Está lá uma igreja barroca, está lá uma Santa Casa de Misericórdia, está o coreto, está lá a Câmara de Vereadores. Então, tá, inclusive a própria praça em si não é só uma coisa de espaço para colocar os prédios em volta. Não, lá também era um centro de convivência, né? As pessoas se encontravam na praça, conversavam na praça, liam jornais na praça, sabiam das notícias na praça. Então, a praça não era só um elemento à toa, um elemento meramente decorativo, é um elemento profundamente, ainda né? Profundamente funcional nas nossas cidades. Então, quantas vezes a gente vê o urbanismo, né, que foi moldado muito pelo catolicismo e pela herança portuguesa, a gente esquece, às vezes a gente acha que é tudo aleatório, né? Fez um prédio ali, outro aqui, e aí ficou assim. Não, era tudo pensado. Pensava na igreja, provavelmente era o ponto mais alto da cidade, e dela para sair se organizando tudo, né? O crescimento vertiginoso das grandes cidades, a gente perdeu um pouco
esse referencial. Mas é importante pensar no urbanismo como também uma forte influência católica, nas artes, na cultura, nas procissões, nas romarias, por qualquer ângulo que a gente olhe na sociedade brasileira, a religião católica influenciou muito tudo, mais do que às vezes a gente possa imaginar, né? Às vezes a gente no dia a dia, na correria, a gente não para pensar o quão influente foi nas coisas simples, como urbanismo, construção, música e tantas outras coisas, né? Então, eu agradeço aí, mas agora acho que meu tempo já se esgotou. Eu agradeço aí bastante mais uma vez o convite do deputado Diogo Garcia. Parabéns pela iniciativa, deputado, né? E o que eu tiver aqui para contribuir, estou à disposição, e mais uma vez fiquei muito honrado pelo convite.